acentuou com outros técnicos. Assim, é uma fuga de responsabilidade, é um preciosismo absurdo. Isso precisa mudar. Isso tem que ser uma ordem. Eu vou além. Isso tem que ser, para mim, é trabalho até para o Boto. Porque o Boto, ao contrário dos outros dirigentes, que eram dirigentes sem um viés técnico, ele foi treinador e ele foi contratado com esse perfil. Então, na minha opinião, o José Boto, ele é o cara que tem que cobrar do Felipe, dos jogadores. Gente, temos que mudar, temos que agir de outra maneira. O que está acontecendo? Porque é impressionante. Não se finaliza, não se chuta, e falta um pouco, às vezes, de um sangue nos olhos, sabe? Para resolver. É o jogo que você ganha na marra. Flamengo e Vasco, sábado, foi se complicando à medida que o goleiro fechou o gol. Vou ganhar na marra. Ontem o Manchester City ganhou do Aston Villa, jogo duríssimo, briga por vaga na Champions. Ganhou na marra, arrancou um gol no final. E olha que eles estão se arrastando nessa temporada em relação às outras. Tem jogador de saída, De Bruyne não vai ficar. Vou ganhar na marra. Tem jogos que se ganha na marra. Não está funcionando, aí alguém chama a responsabilidade. Quantas vezes o Zico fez o Flamengo ganhar jogo na marra? Falamos de empate, vou lembrar de uma história. 1982. O Flamengo dominou completamente o jogo contra o Grêmio, completamente. Mas tomou um gol. Tonho, final do jogo, Grêmio 1-0, primeiro jogo da final. Aí o Júnior faz uma jogada no finalzinho do jogo na esquerda, cruza, o Zico se antecipa, a zaga e mete o gol 1-1. O Flamengo vai para o Sul, 0-0, aí tem um terceiro jogo, 1-0 gol do Nunes, passe do Zico, Flamengo campeão brasileiro. Olha a importância do gol do Zico no final, do time não entregar os pontos. Ali é um empate arrancado na marra. Então, certos jogos você arranca na marra. É na porrada, é na marra, do jeito que dá, porque não está funcionando. Então você vai... Falta ao Flamengo um pouco disso. Sábado era jogo para ganhar na marra. Quanto o Córdoba, no segundo tempo, é para pelo menos empatar do jeito que for. E falta isso realmente. Falta algo mais. É difícil até identificar o porquê. Falta de lideranças, falta do quê? Mas acho que assim, ali dentro tem que ter uma cobrança por isso. A cobrança tem que ser muito forte. Acho que cabe ao técnico e também cabe ao diretor técnico. Porque esse diretor é diretor esportivo com viés técnico. Então acho que, em tese, ele foi contratado para isso, né? Ele tem esse perfil. E aí tem algumas coisas questionáveis, né? Eu escrevi essa semana no meu blog uma informação que eu apurei sobre o Alcaraz. O que está acontecendo com o Alcaraz? É interessante. O Alcaraz, ele estacionou em 4 jogos como titular. Ele entrava bem nos jogos, começou a jogar... De repente, e o que está acontecendo com o Everton? Quando o Everton o contratou por empréstimo, a situação do time inglês era jogadores lesionados, proximidade com a zona de rebaixamento e um medo terrível do fair play financeiro, porque por conta de infrações ao fair play financeiro, né, o Everton perdeu 8 pontos na temporada passada. E se ele perdesse 8 pontos nessa temporada, naquele momento, ele estaria na zona do rebaixamento. Então havia um cuidado muito grande. Por isso eles não compraram o jogador. Propuseram uma negociação em que eles têm compromisso de compra. Porque aí na outra temporada você vai se adequar às questões do fair play financeiro para não ter problemas. E o clube mudou de dono recentemente e os caras não querem fazer bobagem. Vamos para as informações. Olha, Léo Pereira com muita moral, Felipe Luiz, hein? Felipe Luiz, técnico do Flamengo, colocou Léo Pereira como o melhor zagueiro do Brasil atualmente. As palavras de Felipe Luiz sobre o defensor. Hoje, por exemplo, o melhor para mim, o melhor zagueiro do Brasil até agora foi o Léo Pereira. Ficou fora, os outros 2 jogaram muito, então para mim é isso, é ter um elenco completo, equilibrado, para eu poder depois escolher as peças e a equipe ser forte, independentemente das peças que faltem. O Felipe Luiz falou isso após o jogo contra a LDU, na entrevista coletiva, elogiando demais o Léo Pereira. E por que eu estou trazendo isso? Porque hoje, inclusive lá no SBT, eu até brinquei, gente, qual é o time titular do Felipe Luiz? A gente não sabe. E aí montamos lá rapidamente. Será que o Danilo entra? Eu acho que a zaga titular hoje é o Ortiz e Léo Pereira. Respeito demais, o Danilo joga muita bola, mas por meritocracia, Léo Ortiz e Léo Pereira têm que ser mantidos no time titular. O que vocês acham? Que o Danilo tem que entrar no time titular? E se sim, no lugar de quem? Comente aí. Vamos agora falar de uma notícia ruim, na verdade uma atualização ruim. Os pais de Bruno Henrique investigados naquela situação envolvendo o cartão amarelo. Os pais de Bruno Henrique do Flamengo são suspeitos de envolvimento e suposta manipulação de resultado em jogo do clube. Segundo a Polícia Federal, a mãe do atacante afirmou ao filho mais velho, Vander, que conseguiu depositar dinheiro em uma casa de apostas antes da partida contra o Santos, em 31 de outubro de 2023.
A Polícia Federal indiciou Bruno Henrique e outras 10 pessoas por possível participação no fraude. O jogador recebeu cartão amarelo no jogo investigado, que levantou suspeitas sobre apostas direcionadas à punição. Tá aí, ó. Parece que até os pais estão sendo investigados. Parece não, os pais estão sendo investigados, a mãe do jogador. Enfim, torcer para que não seja nada, que não demore muito, porque eu acho que isso aí está afetando sim o desempenho de Bruno Henrique em campo. Eu me coloco no lugar dele. Gente, não tem como a pessoa dormir bem, a pessoa não pensar nisso. Você aí do outro lado, eu tenho certeza que você já passou por problemas bem menores que esse. Em determinado momento, o seu desempenho nos estudos caiu, na sua vida profissional caiu, ou até mesmo a sua relação interpessoal com alguém ficou estremecida porque você ficou estressado ou estressada. Você é ser humano, você não é uma máquina. E o Bruno Henrique, embora ele pareça uma máquina em alguns momentos, mas ele é ser humano também, faz parte. Eu acho que precisa ter um trabalho muito forte da equipe de psicologia do Flamengo para tentar amenizar os problemas mentais. Quando eu falo mental, é psicológico do Bruno Henrique, obviamente, né? Vamos agora falar de um dos assuntos principais do vídeo. Segundo o site Coluna do Fla, o Wolverhampton sonda Everton Araújo para a janela de transferência no meio do ano. O clube inglês observa o volante de 22 anos após entender que a saída de João Gomes é iminente. A sondagem começou com a chegada de Vitor Pereira, que indicou alguns nomes para a diretoria no início desse ano. Everton trabalhou com o português no início de 2023, quando fazia alguns treinos junto ao elenco profissional do Flamengo. Naquele período, o garoto chamou a atenção do treinador. Agora, após ganhar experiência a partir de 2024, com Tite e Felipe Luiz, o volante entra na mira do Wolverhampton para ser um possível substituto de João Gomes. O Wolves iniciou as buscas por mais um volante após João Gomes despertar interesse de Liverpool, Arsenal e Manchester United, que planejam investidas pelo ex-volante do Flamengo também na janela no meio do ano. Atlético de Madrid, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen também já sondaram Everton Araújo ao longo de 2024. Cara, eu vou ser bem sincero, se chegar uma proposta, vende, porque eu acho que o Everton Araújo não vai conseguir entregar mais do que ele vem entregando nos últimos jogos. E agora, Jorginho, gente, será que essa novela enfim vai chegar ao fim? Olha, antes de trazer aqui a informação, o que eu tenho, tá? O que eu converso muito com as pessoas. No entendimento das pessoas do Flamengo, não é se o Jorginho vai fechar. O entendimento que já tem um acordo verbal e que eles esperam, óbvio, que o Jorginho e os seus representantes cumpram esse acordo verbal. Qual é o acordo verbal? O salário já está fechado, ali, aqueles valores, 3 anos de contrato, começando no meio de 2025, ou seja, indo até o meio de 2028. Esse é o acordo verbal. E hoje, segundo informações do paparazzo rubro-negro, João Santos, empresário de Jorginho, e André Bertan, diretor do Arsenal, se reuniram na Inglaterra e deixaram encaminhada a rescisão do jogador com o clube inglês ao final da temporada europeia. Com isso, Jorginho fica livre para poder assinar com o Flamengo. Atualmente, o volante está se recuperando de um problema na costela. Agora o Flamengo vai precisar arcar com parte dos valores que o jogador teria que receber caso cumprisse o contrato todo. Então, para vocês entenderem, o Jorginho tem bônus a receber do Arsenal. Ele rescindindo com o Arsenal, ele deixa de receber esses bônus. E aí o Flamengo assumiria o pagamento desses bônus. Pelo menos essa informação que eu entendi do paparazzo rubro-negro. Após essa publicação, eu procurei um dos empresários. E a resposta que eu tive é: estamos esperando terminar esse mês para poder ver se realmente avançamos e fechamos o negócio. Foi o prazo estipulado por eles, até porque eles sabem que o Mundial está chegando, não dá para ficar esperando muito mais tempo. É isso, gente. O Flamengo tem pressa, eu entendo a pressa do Flamengo, mas não acho nenhum absurdo se o jogador não conseguir a liberação imediata, não participar do Super Mundial. Vou relembrar aqui alguns nomes que vieram da Europa, estão enfrentando dificuldade em relação à parte física. Danilo, Alexandre, Felipe Anderson no Palmeiras. Não vou mencionar o Coutinho, porque o problema do Coutinho já vem há muito tempo dos problemas físicos. Não acho que foi o futebol brasileiro. Mas Danilo, Alexandre, Alex Telles no Botafogo em determinado momento também sentiu. Ou seja, embora o Alex Telles não tenha vindo da Europa, né, mas está encontrando dificuldade nesse calendário brasileiro que é insano.
Então tem que ter cuidado, eu daria aí um tempo de período para ele se preparar, até porque ele está em reta final de temporada lá na Inglaterra, e aí você promove um planejamento especial para ele de adaptação ao futebol brasileiro, para ele aguentar muito bem o segundo semestre aqui no futebol brasileiro. Então, enfim, é aguardar, parece que essa novela está próxima do capítulo final. Para finalizar nosso vídeo, galera, eu vi algumas pessoas falando assim, Felipe Luiz falou que vai usar... Não, ele não falou que vai usar Vitor Hugo. Ele falou que quem define montagem de elenco é a diretoria e que ele dá os pitacos dele. Já falei, na visão da diretoria, o Vitor Hugo não se encaixa no estilo de jogo e ele não será aproveitado. Ele não será comprado pelo grupo do Southampton e ele não será aproveitado. A ideia é negociá-lo novamente por empréstimo. O Flamengo avalia a possibilidade de trazer um novo nome de peso para reforçar o elenco na temporada. O alvo da vez é o atacante Hulk, destaque do Atlético Mineiro, que passou a ser discutido internamente no clube carioca. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, o técnico Felipe Luiz teria entrado em contato direto com o jogador para apresentar o projeto do rubro-negro e demonstrar o interesse em contar com ele nos próximos desafios. O movimento faz parte do planejamento do Flamengo visando competições de grande porte, como o Super Mundial de Clubes. Nos bastidores da Gávea, a possível chegada de Hulk é bem vista. Conhecido por sua força nos chutes de longa distância, precisão nas bolas paradas e versatilidade tática, podendo atuar tanto centralizado quanto pelos lados, o atacante é visto como um reforço que pode elevar o nível do ataque rubro-negro. Uma eventual parceria com Pedro já empolga torcedores e dirigentes. Além do talento em campo, Hulk carrega a bagagem de uma carreira com passagens relevantes pela Europa e pela seleção brasileira. Seu perfil experiente e competitivo é considerado ideal para momentos decisivos, especialmente contra rivais internacionais. Defender o Flamengo também poderia representar uma vitrine ainda maior para o atacante, que voltaria aos holofotes e, possivelmente, ao radar da seleção, graças à visibilidade que o clube proporciona. Por ora, as conversas estão em estágio inicial e ocorrem com discrição. A diretoria rubro-negra analisa a viabilidade do negócio e acompanha de perto a situação do atleta. Agora eu quero saber de vocês contratariam Rodinei? Deixe sua opinião nos comentários. Então é isso, nação. Não esqueça de deixar a curtida no vídeo e inscreva-se no canal. Até a próxima e saudações rubro-negras.